Sabe aquela situação? O cliente liga, diz que a internet é super rápida, mas nada funciona direito. É um trava-trava sem fim. Pois é, nessa nossa conversa aqui, a gente vai desvendar exatamente esse mistério. Vamos conhecer duas ferramentas que são, sério, essenciais. Elas vão transformar a forma como a gente atua, nos tornando verdadeiros detetives de rede, prontos para achar a causa raiz de qualquer problema de conexão. Olha, essa frase aqui a gente ouve todo santo dia, né? Meu plano é rápido, mas tudo ainda trava. É o nosso grande mistério do dia a dia. O cliente paga por velocidade, ele tem a velocidade contratada, mas a sensação é de que tudo está lento. É aqui que a nossa investigação começa de verdade. Então a pergunta de R$ 1 milhão é essa. Se o problema não é a velocidade, onde é que ele está? E é para responder isso que a gente está aqui. Este material foi pensado para ser um guia prático mesmo, para mostrar o passo a passo de como encontrar o verdadeiro culpado por trás dessa lentidão que o cliente tanto reclama. O nosso caminho vai ser bem direto. A gente vai passar por 5 etapas. Primeiro, entender o que existe além da velocidade. Depois, vamos conhecer nossas duas ferramentas principais, o ping e o traceroute. Em seguida, como conectar as pistas que elas nos dão e, por fim, o mais importante, quando escalar o problema. Beleza, vamos começar pelo começo. Seção 1. Além da velocidade. A gente precisa entender de uma vez por todas por que um plano super rápido às vezes parece uma carroça. E a resposta é que desempenho de internet não é só velocidade. Tem um outro fator, talvez até mais importante, a qualidade da conexão. E sim, são duas coisas completamente diferentes. Para entender isso, a analogia da rodovia é perfeita. Pensa assim, a velocidade, os 500 MB que o cliente contrata, é a largura da pista. É uma super estrada com 10 faixas. Cabe muito carro, certo? Só que a qualidade é o asfalto. De que adianta ter 10 faixas se o asfalto é cheio de buraco com quebra-mola a cada 10 metros? A viagem vai ser péssima, lenta e alguns carros nem vão chegar. É exatamente isso que acontece com a internet. E a qualidade desse nosso asfalto digital se apoia em 3 pilares. Primeiro, a latência. É o tempo que um dado leva para ir e voltar. Sabe o famoso ping dos jogos? É isso. Segundo, o jitter. Esse é um nome chique para instabilidade. É a variação da latência. Sabe quando a voz numa chamada fica robótica ou o vídeo congela por um segundo? Culpa do jitter. E por último, a perda de pacotes. É o que o nome diz. A informação se perde no meio do caminho. Simplesmente não chega. E as ferramentas que vamos ver medem justamente esses 3 pontos. Ok, vamos para a nossa primeira ferramenta de investigação. Seção 2, o ping. Pensa no ping como a nossa lupa de detetive. É com ele que a gente vai chegar bem perto da conexão e procurar as primeiras pistas para saber se ela está saudável ou não. Mas o que o ping faz na prática? É genial de tão simples. Ele manda um pacotinho de teste, um oi, para um destino qualquer, tipo um site, e marca no relógio quanto tempo esse oi leva para receber um oi de volta. E ele não faz isso uma vez só, ele faz várias vezes em sequência. Com isso, ele nos dá de bandeja aquelas 3 informações que a gente acabou de ver. A latência, a consistência dessa latência, que é o jitter, e se algum oi se perdeu no caminho, que é a perda de pacote. E olha só a diferença de um para o outro. Fica muito claro. De um lado, um ping bom, a latência baixinha, menos de 20 milissegundos, por exemplo, os valores são super estáveis e o principal, 0% de perda de pacotes. Agora, olha o ping ruim. Latência nas alturas, os valores ficam pulando para cima e para baixo, o que indica o tal do jitter, e aí aparece a mensagem que a gente não quer ver, Request Timed Out. Isso aí é a prova do crime. O pacote de dados se perdeu. Agora, atenção máxima aqui. Este é o teste obrigatório. É a regra de ouro do nosso trabalho. Primeiro, a gente testa o ping com o computador ligado no cabo de rede, direto no roteador. Depois, repete o teste no Wi-Fi e aí compara os dois. A conclusão é quase sempre matemática. Se no cabo está tudo perfeito e no Wi-Fi está ruim, pronto, a gente isolou o vilão. O problema está no ambiente do cliente, na rede interna dele. Beleza. Então o ping, nossa lupa, nos disse se existe um problema de qualidade. Agora a gente precisa saber onde esse problema está. E para isso, a gente pega a nossa segunda ferramenta. Seção 3, o traceroute. Se o ping é a lupa, o traceroute é o mapa do tesouro. Ou melhor, o mapa do problema. Imagina que o traceroute é tipo um Waze para os pacotes de dados. Ele traça a rota completa, mostrando cada salto, cada parada que o pacote faz no caminho, desde o roteador do cliente até o destino final. E o mais legal, ele mede o tempo de cada trecho.
Com isso, a gente consegue ver exatamente em que ponto da estrada o trânsito começa a ficar lento ou onde os pacotes estão se perdendo. E essa jornada geralmente segue um caminho bem padrão. O primeiro salto é sempre o roteador do cliente. Dali, ele entra nos equipamentos da nossa rede, a rede do provedor. Depois, ele pega a nossa rodovia principal, que a gente chama de backbone. E só então ele sai para a internet aberta até chegar no servidor de destino. O problema pode estar em qualquer uma dessas etapas. Agora, uma dica de profissional aqui, para não tirar conclusões erradas. Às vezes, no meio do traceroute, vai aparecer um timeout, um tempo esgotado. Calma, isso nem sempre é um problema. Muitos roteadores no meio da internet são programados para ignorar esses testes, por segurança. Então, o que a gente precisa focar de verdade é na latência e na perda de pacotes lá no último salto, no destino final. É isso que conta. Certo, a gente já usou a lupa, já olhou o mapa, agora é hora de sentar na cadeira do detetive, juntar todas as pistas do ping e do traceroute e fechar o caso, chegar a um diagnóstico definitivo. E para ajudar, temos essa matriz de diagnóstico. Pensa nela como uma cola oficial. É bem simples. Se o ping no cabo está bom e estável, o problema é local, lá no cliente. Se o ping no cabo está com perda ou jitter, opa, o problema pode ser na nossa conexão. Hora de escalar. O traceroute mostra a perda logo no primeiro salto. O problema é o roteador do cliente. A perda só aparece lá na frente depois que saiu da nossa rede. O problema é externo, fora do nosso controle. Direto ao ponto. E quando a gente conclui que o problema é local, na casa do cliente, a forma de comunicar isso é fundamental. A gente precisa ser técnico, mas claro. Algo como, olha, nós realizamos testes técnicos aqui e a conexão que chega até o seu roteador está perfeitamente estável. A instabilidade que está sendo percebida está acontecendo aí na sua rede interna, provavelmente no Wi-Fi. É uma comunicação que passa confiança porque é baseada em dados. Ok, chegamos na última parte da nossa investigação. E é uma parte tão importante quanto as outras. Saber quando o problema é grande demais para a gente e precisa ser passado para os especialistas. É a hora de saber quando escalar para o NOC, o nosso Centro de Operações de Rede. E essa decisão de escalar nunca é um achismo. Ela tem que ser baseada em evidências concretas que a gente coletou. Então, quando a gente escala, se tem perda de pacotes consistente na conexão com o cabo, se a latência está alta dentro do nosso próprio backbone, se a gente descobre que vários clientes da mesma região estão com o mesmo problema, ou, claro, se o traceroute mostra sem sombra de dúvida uma falha dentro da nossa rede. Nesses casos, a gente documenta tudo e escala para o NOC. Então, para a gente fechar e não esquecer mais, vamos lá, os pontos principais. Ping mede qualidade da conexão. Traceroute mostra o caminho dos dados. O teste no cabo é a nossa verdade, é o ponto de partida sempre. Um timeout no meio do traceroute não é motivo para pânico. E por fim, é usando os dados das duas ferramentas juntas que a gente consegue tomar a decisão certa sobre escalar ou não. Com essas ferramentas e este conhecimento, o nosso papel como consultor sobe de nível. A gente deixa de ser só um atendente para se tornar um verdadeiro analista, um investigador de problemas de rede. Então fica a pergunta no ar. Agora que as ferramentas estão na mão, qual vai ser o primeiro mistério que a gente vai solucionar?